Você já imaginou como nós, seres humanos, descobrimos o fogo? E se eu te disser que os gregos já sabiam disso há muito tempo e que eles contaram a história de quem nos ajudou nessa descoberta? E também qual foi o castigo que esta pessoa ou ser recebeu por isso? Ficou curioso, né? Bom, mas antes disso, eu quero convidar você a se inscrever nesse canal para conhecer mais histórias como essa. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Durante os tempos antigos, os gregos costumavam explicar os acontecimentos do mundo através de histórias, os famosos mitos. Essas histórias, além de servir como explicação para diversos acontecimentos, também eram uma maneira de, na maioria das vezes, fantasiosa, interpretar a realidade ao seu redor. E uma dessas histórias é a do titã Prometeu, que, segundo os gregos antigos, foi quem nos presenteou com a descoberta do fogo. Mas antes de começar a história em si, primeiro preciso explicar quem foi Prometeu. Na mitologia grega, existia uma era onde o mundo era governado pelos titãs, seres tão poderosos, tão antigos, que antecederam os deuses olimpianos. E Prometeu era um desses titãs. Durante a transição da Era dos Titãs para a Era dos Deuses, ocorreu uma guerra gigantesca entre essas entidades chamada Titanomaquia, onde os deuses saíram vitoriosos. Mas esse é um assunto tão grande que daria um vídeo só para ele. Se quiserem, deixem nos comentários. Voltando para a história, Prometeu possuía o poder da premeditação. Ele podia prever basicamente o futuro. É isso. Isso permitiu que ele já soubesse qual seria o resultado final dessa guerra. Então, ardiloso como ele era, resolveu se juntar ao lado vencedor, o lado dos deuses basicamente. Ao fim dessa guerra, Zeus, o rei dos deuses, ficou extremamente grato pela ajuda que recebeu de Prometeu e do seu irmão Epimeteu. E para recompensá-los, Zeus decidiu que esses dois ficariam responsáveis por criar e supervisionar as mais diversas espécies de animais para povoar a Terra. Epimeteu seria o responsável pela criação e Prometeu pela supervisão. Após terminarem de criar todos os animais, os dois irmãos começaram a moldar o que seria a criação suprema deles, que ficaria acima de todas as outras, a humanidade, e que, segundo o mito, teria sido criada a partir do barro. E uma curiosidade que eu queria destacar aqui é que essa parte do mito possui muita semelhança com a história da criação, né, que está na Bíblia, onde Deus criou o homem, a sua própria imagem, a partir do barro também. E por falar em curiosidade, eu tinha feito um vídeo em que explico o iceberg da mitologia grega. Tem várias curiosidades por lá. Vou deixar aqui no card e na descrição para vocês assistirem quando terminarem esse vídeo aqui. De volta para a história. Após criarem a humanidade, Prometeu percebeu que ele e seu irmão tinham gastado todos os recursos com os outros animais, deixando a humanidade sem um diferencial que pudesse ajudá-la a se defender dos inúmeros perigos que existiam na Terra. Agora aqui é que fica um pouco complicado, porque existem duas versões que explicam como a humanidade ganhou o conhecimento do fogo. A primeira versão seria que Prometeu teria levado a sua criação para a deusa Atena. Ela, maravilhada com tal criação, teria dado o dom do conhecimento para a humanidade através do seu sopro, e depois é que Prometeu teria entregado o fogo para a humanidade. Já a segunda versão é que Prometeu teria ido direto ao Olimpo e roubado o fogo dos deuses para entregar aos homens. Mas como a segunda versão é a mais conhecida, eu vou continuar a história a partir dela. Continuando, após Prometeu perceber que sua criação corria perigo, ele logo teve a grande ideia de invadir o Monte Olimpo e roubar o fogo dos deuses para entregar à humanidade, fazendo com que assim a sua criação tivesse vantagem sobre os outros animais. Parando para pensar agora, acho que ideia idiota que ele teve. Não, o maluco simplesmente pensou: pô, eu vou invadir aqui o palácio dos caras, pegar a fodendo chama dos deuses escondido deles e ninguém não vai nem perceber que sumiu. Vai dar muito bom mesmo. Depois dele executar essa grande ideia, não demorou muito tempo para que Zeus descobrisse que o fogo tinha sido roubado do Monte Olimpo. E ele sabia que tinha sido Prometeu quem roubou, até porque ele viu que a humanidade estava se sobressaindo sobre os outros animais, e ela era a criação de Prometeu. Então foi só ele ligar os pontos. Então, depois de Prometeu ser pego no pulo do gato, Zeus o colocou em um castigo tão angustiante e doloroso que faria até mesmo o mais durão dos homens pedir pinico só de ouvir falar sobre esse castigo. Prometeu iria ficar acorrentado
deitado no alto de uma montanha e durante todos os dias uma gigantesca águia iria até ele para devorar o seu fígado. E sendo um ser imortal, prometeu regenerar o seu corpo ao final de todos os dias e sempre sentia a dor e a angústia de ser dilacerado pelo pássaro gigante durante toda a eternidade. Mas isso só foi até o Hércules aparecer e salvar ele. E com isso, encerramos essa trágica história. Eu realmente acho legal como os gregos têm a capacidade de interpretar certos eventos da humanidade de maneira tão fantasiosa. Porra, os caras literalmente falaram que a gente conseguiu o fogo porque um titã gigantesco roubou ele dos deuses. Não tem explicação mais pica que essa. Mas enfim, esse foi o vídeo. Considere se inscrever no canal se gosta deste tipo de conteúdo. Não se esqueça de deixar o like e faz o seguinte, compartilha esse vídeo com aquele teu amigo que curte mitologia, não custa nada. Eu tenho certeza de que ele vai achar interessante, no mínimo. Bom, até o próximo vídeo. Fui!